Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar como foi que o Senhor perdeu um emprego. E primeiramente que esse trecho, esse vídeo, vai ser feito em duas partes. Uma é a minha parte e outra é a parte da minha esposa. Só que a minha esposa não gosta muito de gravar vídeos. Ela tem uma certa vergonha, uma certa timidez. Então você coloca aí, hashtag grava Gabi, chama ela aí, manda mensagem no Instagram dela, fala, olha, vamos gravar o vídeo lá, eu quero saber como é que o Senhor falou com você também. E aí ela vai ser convencida a vir gravar aqui, tá bom? Conto com vocês, hein? Hashtag grava Gabi. Começando do começo, a gente estava na Ilha Comprida, 2020, morando lá já fazia um tempo, e o Senhor falou pra nós que 2021 nós iríamos se mudar. 2021 era anos de mudança e nós iríamos para um novo lugar. Nos direcionou, né, até São José dos Pinhais, né, e nós viemos para cá. E começamos a viver a nossa vida aqui. Cheguei aqui, comecei a trabalhar na Teclube, que é uma empresa de óleo para motores, né. Fiz uma amizade, conheci muita gente ali, foi um tempo muito bom. E aí comecei a trabalhar ali. Fazia uns meses que eu estava trabalhando. Só que começou a me dar um sentimento de inutilidade. Sabe quando você faz algo útil, você está trabalhando para algo útil, você está fazendo algo que é produtivo, que é acordar cedo, ganhar o seu, trabalhar o dia e no fim do mês você receber o seu salário para você sustentar a sua casa. E isso é normal, é a vida do ser humano, é essa. Só que eu tava com aquele sentimento, e tipo como se fosse uma crise, sabe? Uma crise interna que você tá... talvez uma guerra entre carne e espírito, e eu tô com aquilo faz uns meses, aquela angústia, tipo assim, o trabalho estava sendo bom, as amizades estavam sendo bom, eu estava pregando o evangelho, eu estava convidando as pessoas do meu trabalho a ir na igreja, lá eu estava orando pelas pessoas, eu estava, sabe, fazendo algo útil, eu não estava somente trabalhando, mas eu estava pregando o evangelho também. E consequentemente, após isso, esse sentimento continuou cada dia mais forte, cada dia mais forte. Eu falei pra minha esposa, falei, olha, eu acho que o que eu tô fazendo é bom, mas o meu sentimento não está correto, não está de acordo. Eu estou sentindo algo ruim, compartilhei com ela, abri meu coração. Ela ficou meio preocupada, porque ela tem os sonhos dela e essa parte ela vai contar se você convencer ela. E não se esqueça, hashtag grava Gabi. E ela ficou meio preocupada e tal, mas aí beleza, eu continuei dentro daquilo que ela me falou. Eu acho que é coisa da minha cabeça, esse sentimento é só porque, sei lá, de repente da mudança, sei lá, vamos continuar vivendo. E eu continuei. E todo dia de manhã eu ia pro trabalho, ia de bicicleta, né? Colocava a bicicleta, colocava o fonezinho e eu ouvindo um podcast, Jesus Coffee Podcast e outros podcasts que a gente ouvia lá. Até o meu trabalho eu gastava uns 40 minutos aí de bike, mais ou menos. Então dava quase para ouvir um episódio inteiro, né? E eu tô indo, e um certo dia eu estou ouvindo um podcast do Jesus Cop com um rapaz, eu não lembro o nome, mas ele não tava falando nada referente a isso. O assunto não era esse, o assunto era louvor, e olha que para louvor eu sou péssimo. Mas era louvor, questão, acho que era louvor o tema lá. E aí eu comecei, o Espírito Santo falou assim pra mim muito forte, foi muito forte. Falou assim, você precisa se decidir. E foi tão forte que eu tava indo de bicicleta assim e eu comecei a chorar. Comecei a chorar, aquilo começou a ficar forte no meu coração. E o Espírito Santo, eu quero uma decisão. Você precisa se decidir. E eu, meu Deus, cara, que coisa forte. E aí eu falei, me decidir no quê? Aí o Espírito Santo falou, entre o trabalho e eu. Cheguei no trabalho chorando, porque aquilo foi muito forte. Aí eu mandei mensagem para um amigo meu, o Paulo. Não sei nem se ele lembra desse dia, mas eu mandei mensagem, falei, cara, o Espírito Santo falou que eu preciso tomar uma decisão. Cheguei aqui até chorando e tal, comentei com ele e tal, ele falou algumas palavras. E beleza, e passou-se os dias. E aí ainda assim continuou esse sentimento. Eu contei pra minha esposa isso, ela ficou mais preocupada ainda. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso saber o que é pra mim fazer, eu preciso de fato fazer algo que o Senhor quer, porque eu não quero viver algo que o Senhor não tem pra mim.
porque eu posso estar fazendo algo, aquilo está dando certo, mas não é a vontade do Senhor. E eu sou governado pela vontade do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina, é por isso que nós nos convertemos para fazer a vontade do Senhor. Consequentemente, após isso, após essa experiência com o Espírito Santo ali, passou um tempo. E eu sonhei que eu estava num lugar, como se fosse um lugar alto, extremamente alto assim. E eu via fragmentos assim, um granulado, coisinhas assim, mas eu entendia que aquelas coisinhas eram pessoas e eu estava num lugar alto. E nesse lugar alto tinha uma voz atrás de mim que ficava dando ensinamentos, assuntos fortes. Sabe, eu só ouvia a voz, eu não conseguia olhar para trás para ver quem que era, eu só ouvia a voz. E tudo que a voz me passava, eu compartilhava para essas pessoas, para essas coisinhas que eu via no chão que eu entendia que eram pessoas. E à medida que eu compartilhava, eu pegava essas coisinhas com as mãos assim e ia jogando por toda... Aí eu via todo o mapa do Brasil assim. E aquilo foi muito forte pra mim, porque foi tão forte que quando isso acontecia, se repetia, né? Eu ouvia a voz, eu compartilhava e jogava as pessoas, né? Aqueles fragmentos de pessoas. Quando eu ouvi aquilo, eu fui tomado pelo Espírito Santo no sonho, né? E nesse sonho eu começava a falar em línguas e eu até acordei. Então até perguntei pra minha esposa se eu acordei falando em línguas. Porque foi muito forte, foi um sonho muito forte. E eu falei, meu Deus, cara, o que o Senhor tá querendo falar com isso? E fiquei pensando, pensativo em relação a isso, qual que era a vontade do Senhor. E nesse sonho eu entendi que o Senhor quer que eu escutasse a voz dele e fizesse o que ele queria, que era compartilhar a vontade dele, ou seja, é nós ouvirmos a voz do Senhor e fazer o que ele nos pede, que é compartilhar o Evangelho, e de fazer discípulos, amar ao próximo, todas essas coisas que a Bíblia fala pra gente fazer. Eu fiquei pensativo nesse sonho. Passou mais um tempo, o Senhor fala muito comigo através dos sonhos, me dá muita revelação, entendimento, sabe? O Senhor fala bastante comigo em sonhos. Consequentemente, passou mais um tempo, e nesse tempo eu tive um sonho que eu estava no ML. Eu estava deitado na cama do ML, assim, e eu voltava. E nessa que eu voltava, as pessoas que estavam ali ficavam assustadas. Eu falei, eu só voltei porque eu tenho uma obra a cumprir, eu tenho um propósito a ser feito. E aí eu acordei assustado, né? Porque ninguém gosta de sonhar que tá morrendo, né? Ainda mais pra quem tem ansiedade. Ansiedade de você sonhar que você tá morrendo, você fica mais preocupado ainda, mais doido. E aí eu fui escovar o dente. E essa que eu acordei, né? Eu ia pro trabalho, acordei. Eu fui escovar o dente. E nessa que eu tô escovando o dente, o Espírito Santo falou assim: você está morrendo e não está fazendo o que eu te pedi. Ou seja, desde do sentimento de inutilidade até a voz que o Senhor falou para mim que eu precisava tomar uma decisão, o sonho da revelação que ele me mostrou daquilo que ele ia fazer na minha vida, até esse sonho do Miele, o Senhor estava falando para mim: eu quero que você escolha entre eu e o seu trabalho, entre viver o que eu tenho para você ou viver o que você quer viver pelas necessidades do dia a dia. E aí eu falei, meu Deus, eu tô morrendo e não tô cumprindo o que o Senhor tem pra mim. Conversei com a minha esposa. No dia que eu sonhei isso, eu saí decidido. Eu falei, eu vou chegar no meu trabalho e vou conversar com o meu padrão. E nesse mesmo dia que eu sonhei isso, que eu sonhei do ML, eu cheguei no trabalho, tava acontecendo assim, eu tava trabalhando normal, fazendo ali e tal. Olhei assim pra um lado e o Espírito Santo falou novamente pra mim: chegou a hora, não quero mais, tipo assim, acabou seu tempo, ou você faz, né? E o Espírito Santo, ele é bem convincente. E eu falei, meu Deus, até segurei o choro, porque eu tava com o pessoal do trabalho, ele deu uma segurada no choro. E eu falei, amém, Senhor. Eu falei pra minha esposa de novo. E aí nesse dia eu tava sendo até um pouco imaturo, né? Porque eu já mandei mensagem pra ela, falei, ó, depois eu te conto, eu vou tomar uma decisão aqui e tal. E é errado, né? A gente como casal, eu preciso expor o que Deus tá me pedindo pra que haja um consenso. Porque se eu fizer algo que Deus tá me pedindo sem o consenso da minha esposa, vai ter divergência, por mais que seja pra Deus. Eu preciso que ela entenda e eu preciso que ela me acompanhe, porque ela é minha auxiliadora, ela é minha cara metade, então ela precisa estar junto comigo. Eu não posso ir para um lado e ela ir para o outro, entendeu?
Então nesse dia eu não cheguei a falar nada, só comentei com o meu patrão lá no dia, falei com ele, conversei, ele é cristão, então ele entendeu bastante. Aí conversei com a minha esposa no dia, passou uns dias, e aí a minha esposa entendeu, Deus falou com ela muito claro, e aí por isso que ela precisa vir contar aqui. Deus falou com ela muito claro, e ela entendeu que ela precisava aceitar aquilo que o Senhor estava falando, porque não era algo só para mim, é só para o seu marido, não, é algo para nós, é para mim e para ela. E desde então, isso já desde dezembro de 2021, já vai fazer quase um ano, que a gente está vivendo pela fé. Em obediência, esses meses eu tenho sentido que o Senhor tem nos chamado a uma total dependência, porque você largar o emprego nos primeiros meses é bom, porque você tem o seguro-desemprego, você tem uma renda entrando. Só que depois que acabou isso, entrou um tempo de muita escassez, né? Não passamos fome, sempre temos comida, a mesa nunca está vazia. Mas quando você não tem uma renda todo mês, uma renda fixa, você não consegue fazer aquilo que você quer, seja na sua casa, seja para você, seja para o casal. Então nesses meses a gente tem passado algumas privações, mas nessas privações, nesse processo, o Senhor está gerando algo. E uma das coisas que nós temos sentido é uma dependência, é você basicamente mergulhar nesse rio de dependência do Senhor, onde você não faz nada, você só boia ali no meio e deixa que o Espírito Santo vai te guiando. Nós temos aprendido muito, temos sido fortemente ensinados por Deus, e não é aquele ensinamento em que Deus está 24 horas falando com você, é aquele ensinamento em que Deus fica em silêncio, e esse silêncio é onde Deus mais trabalha, porém é onde a gente menos vê. Nós somos forçados e ensinados, né? Crescemos com essa de que precisamos ver o que está acontecendo, e Deus, ele não é assim, né? Muitas das vezes ele não vai permitir que a gente veja. Mas tem sido um tempo difícil, não é fácil. Vivemos a provisão e a questão de aluguel em alguns meses, outros meses não, então isso gera uma preocupação, gera um medo. Mas o que eu posso fazer? Se quando eu aceitei a Cristo, eu morri para minha vida. E quando eu morri para minha vida, eu me submeto àquilo que Deus quer para mim. E as pessoas ao nosso redor, alguns entendem, outros tentam de alguma forma nos ajudar. Falam, poxa, você podia tentar arrumar uma forma de tirar uma renda que não tome o teu tempo. Mas aí eu vou para Cristo, falo, Senhor, é isso que o Senhor quer? E Jesus fala para mim, não, não é isso que eu quero. Quero que você permaneça onde você está. E esse é o segredo, porque esse é talvez o difícil e o segredo do sucesso, vamos dizer assim, nesse relacionamento com Jesus. Cada dia que passa você é instigado, vem de dentro de você uma necessidade de fazer algo. E eu preciso fazer para que o Senhor faça, eu preciso fazer para que o Senhor responda. Já vi pessoas do tipo que falam assim, olha, se for de Deus, Deus não deixa atrasar a conta. Olha, então eu não sei se eu estou sendo de Deus, porque temos passado alguns apertos. Porém, esses apertos não me faz querer voltar atrás, porque eu tenho convicção da voz que eu ouvi. Eu tenho convicção de que eu estou servindo um Deus que é vivo, e um Deus que é muito maior do que uma conta atrasada. Um Deus que é muito maior do que privações, seja no alimento, seja no material. Eu sei que isso faz parte e a gente quer honrar os nossos compromissos. Eu não quero ficar devendo para ninguém, eu não quero passar apertos. Mas enquanto a voz não falar para mim, faça isso ou faça aquilo, eu não vou fazer. Então, talvez você tenha passado alguns apertos no processo daquilo que Deus te chamou. E eu sei que nem todo mundo Deus vai chamar para sair do emprego. Mas para minha casa Ele pediu isso. E o que eu posso fazer é obedecer. Porque para onde eu irei? O que eu posso fazer? Sendo tudo aquilo que eu posso fazer, tudo aquilo que eu posso lutar pelo meu próprio braço, não vai gerar nada para a eternidade. Mas quando eu escuto a voz do meu Senhor e do meu Salvador, aí sim eu tenho palavras de vida eterna. Eu nasci com um propósito, meu irmão, servir ao Senhor. E é isso que eu quero, é isso, desde o momento que eu aceitei a Cristo, ou melhor dizendo, que Ele me aceitou e que eu tenho procurado entender esse chamado, eu não posso fazer nada fora daquilo que Ele tem me chamado, daquilo que Ele me pediu. Então, quando Ele me pediu meu emprego, eu entreguei, por quê? Porque foi Ele que me deu o emprego.
Quando ele me pediu para que eu ficasse na dependência, eu estou ficando, nós ficamos, porque não há outro lugar que eu possa ir, que eu vou ser feliz e próspero, se não for no Senhor. E a felicidade, a prosperidade não se trata da vida terrena, ainda que a vida terrena o Senhor nos honre em muitos momentos, mas é a questão da obediência e submissão e a total dependência do Senhor. É um tempo de muito aprendizado, e tudo aquilo que nós fazemos em relação ao Senhor é uma via de mão dupla. O Senhor ele vai fazer à medida que nós submetemos, o Senhor vai fazer à medida que nós entregamos, o Senhor vai fazer à medida que nós o deixamos fazer, porque às vezes tem aquele versículo que fala assim: agindo Deus, quem impedirá? Eu posso impedir. Não que Deus, eu vou lutar com as minhas forças, mas se Deus quer fazer algo na minha vida e eu não der lugar para que Ele faça isso, eu estou impedindo o agir de Deus. A gente está vivendo esse processo, esse processo de maturidade, de crescimento, de experiência com o Senhor. E eu falo para você que eu não me arrependo, ainda que nós passamos privações, ainda que nós passamos por momentos e dias de tristeza e angústia e preocupações, mas eu estou com meu coração alegre porque eu estou servindo o meu Rei, estou fazendo aquilo que Ele me pediu. Eu peço para que você ore por nós, ore pela nossa casa. Não é fácil porque nós ouvimos e nós vemos muitas coisas contrárias, né? E isso nos abala um pouco, isso nos deixa um pouco triste, mas estamos fundamentados em Jesus, estamos cada dia mais servindo a Ele, buscando melhorar. E esse foi a forma que o Senhor pediu o meu emprego, essa foi a forma que o Senhor falou pra gente aquilo que era a vontade dEle. Tenho certeza que tem sido um tempo que aos nossos olhos parece que não fez muita diferença. Às vezes a gente se sente inútil, né? Porque você não está fazendo nada, mas nós entendemos que nós estamos em obediência e sendo moldados, sendo ensinados, amassados. Sabe aquele momento que o Senhor vai nos moldando, nos quebrando, para que nós possamos fazer algo que é o mais importante: ser a revelação de Cristo. Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha, o que a Bíblia fala? Que aparece um quarto homem. O significado de Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes verdadeiros dele, é: o Senhor me ajuda, a graça do Senhor e parecido com o Filho de Deus. Ou seja, quando nós nos submetemos às fornalhas que a vida nos leva a passar, ou que os propósitos que o Senhor quer nos ensinar, nós nos tornamos, como Nabucodonosor fala: eu vejo um quarto homem que é semelhante ao Filho de Deus. É isso. Nós estamos caminhando nessa terra para ser semelhantes ao Filho de Deus. E o que o Filho de Deus fez aqui nessa terra? Jesus se esvaziou de si mesmo. Não buscou honra para si, mas revelou o Pai. É isso que nós queremos. Nós queremos revelar o Cristo, nós queremos revelar o Pai. E para isso o Senhor falou: você quer viver o que eu tenho para você? Então me entregue seu emprego, te entregue a sua renda, me entregue aquilo que você tem como importante, porque eu vou fazer coisas maiores na sua vida. E é isso que nós estamos fazendo. Espero que esse testemunho edifique a sua vida e que você se submeta àquilo que o Senhor tem para você. Tenho certeza que o Senhor tem chamados específicos para cada um. Nós estamos aprendendo, crescendo, ainda tem muita coisa para aprender. A gente erra muitas das vezes, muitas coisas, mas eu vou fazer aquilo que a voz do Senhor mandar fazer, e eu tenho certeza que você vai fazer o mesmo. Então que esse testemunho tenha edificado a sua vida. Não se esqueça que o Evangelho ele é simples e somos nós que complicamos demais. Forte abraço.